Pessoal, olha só, segunda dica, nós temos mais uma dica aí para vocês. Você que está se preparando para o PAS 1, PAS 2 e para PAS 3, tá? Qual que é a dica de hoje que eu tenho aí? Primeira coisa que você tem que lembrar, na dica anterior eu falei em relação os quadros, as obras de artes visuais, eles quadros, esculturas e tal. E as obras de música, como é que eu estudo? Vocês sabem que tanto no 1, 2 e 3, no PAS, você tem várias músicas, né? Inclusive são músicas nacionais, algumas internacionais, outras são músicas clássicas, né? E aí, como é que eu começo a estudar isso aí? Primeira dica que eu dou é o seguinte: primeiro, letra, você tem que saber o contexto histórico daquela letra, o que significa aquela letra de fato. Não basta você saber a letra de cor, você na verdade nem precisa saber a letra de cor, porque geralmente a prova ela vai trazer para você a letra da música. O que você tem que saber é o que está por trás dessa letra, o que ela significa. E dentro disso, né, dessa busca de saber o que ela significa, você tem que saber também assim, ó, ela dialoga com algum assunto, com a história, com a filosofia, com o feminismo, ela dialoga com preconceito, né? Ela é uma mensagem aí de preconceito, de fuga, né? De desabafo de alguém. Isso você tem que saber. É de uma classe social, né? Isso dialoga com a sociologia. Então busque saber a história real por trás dessa música, que isso é uma das coisas que pode ser explorado. Fora a questão, né? No português eles podem explorar a questão da gramática mesmo, a questão da interpretação, mas isso é uma coisa importante porque pode aparecer. Outra coisa, uma dica muito importante, não é muito comum, né? Mas às vezes aparece, por exemplo, a partitura. Se você consegue saber se aquela partitura é de um violão, de uma bateria, de um pandeiro, ou seja, qual instrumento musical que geralmente está inserido ali naquela música e a partitura referente a ela, né? A partitura, o reconhecimento básico da partitura de um violão, da tablatura, dessas coisas assim. Então isso é importante que você tenha essa noção básica para que não tenha surpresa numa eventual questão mais elaborada, né? A gente tem também as questões que é o seguinte, eu sempre brinco com a galera, tem música, então a primeira coisa, localize quais são os instrumentos que estão nessa música, né? Tem um violão nessa música, é só violão, tem uma bateria, tem guitarra, tem um solo no início. Se tem um solo no início, que instrumento é esse? Essa música, ela traz alguns instrumentos diferentes, que não é comum. Quais instrumentos são esses e por que traz instrumentos diferentes? Essa música ela é uma mensagem de algum acontecimento real, né? Ou não é? Certo? Em relação às músicas clássicas, né? Você tem que ficar atento ao seguinte: Beethoven, Quinta Sinfonia de Beethoven. Quem foi Beethoven? Qual que é a história do Beethoven? Em que circunstâncias ele escreveu a Quinta Sinfonia, compôs a Quinta Sinfonia, né? E o que significa? Como é que é subdividida essa Quinta Sinfonia, essa ópera? Como é que ela está ali dividida? Ela tem uma parte inicial, uma parte no meio, uma parte final? Os violinos, se tem violino, entra quando, né? Entra só um, entra três, são três, né? Tá no meio, tem 3 violinos entrando no meio da música ou não tem, né? Tem uma voz ali, né? Tem uma voz feminina, se tem, né? Já vi sendo cobrado em questões de prova. O barítono é uma voz o quê? Feminina, masculina, é o quê? Né? Então os tipos de vozes é interessante também a gente saber, porque vai que a questão quer perguntar, né? Se aquele tipo, né? Se a música predomina determinado tipo de voz ou o que é, né? Se aquela voz ela é masculina ou feminina, né? Ele vai dar o termo técnico da voz, o nome daquela voz, contralto, barítono, soprano, e vai perguntar se aquilo é feminino ou masculino, né? Se enquadra na divisão masculino ou feminino. Então são coisas que nas músicas geralmente são exploradas. Já vi também cobrar, às vezes, tem determinadas obras que é o clipe de uma música, o clipe musical. Então às vezes ele vai perguntar alguns detalhes do clipe, né? No início do clipe tem um carro que se aproxima no início do clipe, no início da abertura do clipe, nos primeiros 10 segundos você tem um solo de violão, né? Um dedilhado, alguma coisa do tipo. Então se for um clipe, fique atento ali nos detalhes, nos elementos do clipe, né? Na cena, né? E o que aquilo significa, né? Ou então, fique atento aos instrumentos musicais, né? Já de ouvido, tenta identificar quais são, investigue sobre isso, porque aí você vai ter sucesso
nas músicas, tá? Que muitas vezes são cobradas dessa maneira, tá? Eventualmente, às vezes eles amarram diretamente com outras disciplinas, sem necessariamente cobrar teoria musical ou sobre a música em si. Eles usam a música apenas como deixa para poder puxar um outro assunto, um assunto de física, um de química, um de matemática, né? Mas se cobrar a música em si, teoria musical, alguma coisa dentro desse contexto, tá dentro dessa dica que eu estou passando para vocês, beleza? Então até o próximo momento com outra dica especial para vocês nessa preparação. E só para finalizar, quem não se inscreveu ainda no ambiente virtual de aprendizagem, essas dicas todas estão lá dentro, mas também está no canal do YouTube. E aí quem quiser, né, entrar, né, fazer parte das turmas do PAS 1, 2 e 3, se inscreva nesse link aqui abaixo, né, nesse link vermelho aqui, logo no final aqui, né, dessa imagem, né, que aí eu vou inserir você na turma e você vai ter acesso ao material que a gente está compartilhando, socializando, e lá dentro também tem um simulado online de preparação, que cada meta semanal a gente vai ter um simulado online ali. Eu vou incorporando os assuntos dentro desse simulado para ficar o ano inteiro, para a gente ter sucesso na preparação, beleza? Até mais, galera!